Ana empurrava o carrinho de bebê por um terreno baldio, onde um trailer antigo pressionava contra o solo como se tentasse se esconder da realidade. O céu estava carregado de nuvens cinzas, como se o universo tivesse decidido um dia inteiro de luto. O tempo parecia pesadíssimo, e cada passo dela na grama esmaecida parecia um eco distante de algo que já não existia. A cada rodinha que girava, ela sentia o peso da solidão se aninhar mais fundo nos seus peitos, um aperto que não iria embora. Ela se sentia tão distante da felicidade quanto o trailer se distanciava da estrada, pensou, enquanto parava para observar o quadro sombrio à sua frente. O trailer, com suas laterais descascadas e suas janelas embaçadas, parecia tão afundado na terra quanto os sonhos ela tinha esquecido. O silêncio que a cercava era ensurdecedor, quebrado apenas por um barulho distante e irregular, algo como batidas subterrâneas que ecoavam em suas entranhas, deixando-a inquieta. O tipo de som que não deveria existir em um mundo normal. Pulsos de algo que podia ser o próprio terreno pedindo socorro ou até mesmo o lamento de vidas esquecidas. Ela hesitou por um momento, o olhar fixo no trailer, como se ele também estivesse analisando cada movimento dela, cada respiração. Subitamente, uma brisa fria varreu o terreno, fazendo-a estremecer. Ana forçou a respiração, imediatamente sentindo um gosto amargo na boca. Era o gosto da incerteza, da dor e, acima de tudo, da rejeição. O lugar exalava um cheiro familiar de mofo e abandono. Era surpreendente como traumas podiam imitar o odor de lugares assim, onde o descaso de uma moradia se misturava com a desilusão que fervia nas palavras sussurradas de um passado complicado. Com um movimento de braço cansado, afastou os cabelos desgrenhados do rosto. Um campo minado de memorandos em forma de sombras pairavam em sua mente enquanto ela se esforçava para não pensar, não sentir. Ainda assim, a verdade era cruel. O trailer estava abandonado, mas não mais do que Ana. O lugar era fiel aos sentimentos mais sombrios que lhe habitavam. Ao lado da frágil estrutura de metal, Ana viu manchas de um passado que insistiam em amanhecer. As flores murchas, os galhos retorcidos destilavam uma tristeza que parecia inundar sua alma. Sem saber por quê, uma onda de revolta se ergueu dentro dela, misturada com uma esperança que parece fugidia, enquanto seus dedos roçavam os trilhos enferrujados do carrinho. Tudo isso era seu agora, e mesmo que não encontrasse conforto ali, era tudo o que tinha. As batidas rítmicas tornaram-se mais intensas, como batidas de um coração que ainda pulsava, apesar de ferido. O trailer observava tudo, como se aguardasse por ela, aguardasse por um novo começo, uma nova narrativa. Ana se moveu, sentindo um peso em suas costas, e finalmente, impulsionada por um desconhecido impulso, decidiu dar o passo que mudaria tudo. Ao cruzar aquela linha invisível entre o mundo e o acolhimento, uma voz interna sussurrou: "Aqui é o seu lar, mesmo que só em corpo." Ela respirou fundo e avançou, mesmo que estivesse apenas começando a caminhar por um caminho tortuoso. Algo a convidava a entrar, e no fundo há um sentimento de que, mesmo nos recessos mais sombrios, talvez houvesse uma luz à espreita. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Dentro do trailer, a luz mal iluminava o ambiente, mergulhando-o em uma penumbra melancólica. O ar estava pesado e carregado de poeira, e Ana lutava contra a sensação de abandono que parecia se aderir a cada objeto ali. O caos reinava. Roupas amontoadas, brinquedos quebrados e uma pilha de louça não lavada na pia deixavam claro que a organização era uma luta perdida. Esse lugar, que deveria ser um lar, se transformava em um labirinto de frustrações e dores. Ana balançou a cabeça, forçando-se a desviar dos pensamentos pesados que a assombravam. As paredes pareciam carregar a eco de um passado que ela desejava esquecer, afirmando para si mesma que tudo ali a representava, sua luta, sua dor. Respirou fundo e buscou forças. A primeira coisa que percebeu foi Clara, pequena e curiosa, esgueirando-se dentro do trailer, seus pés descalços fazendo pequenos barulhos sobre o chão rangente. "Mãe, olha!" Clara exclamou segurando um boneco surrado coberto de poeira.
Ana parou ao vê-la, a cena iluminando seu coração com um brilho tênue. O sorriso descomplicado da filha era uma luz em meio à escuridão. E Ana sorriu de volta, sentindo que, pelo menos naquele momento, a vida poderia parecer um pouco melhor. Contudo, a felicidade era uma máscara fina, ameaçada pela realidade que sempre pairava. Os dias se transformavam em um ciclo repetitivo, repleto de pequenas vitórias e derrotas. Ana se esforçava diariamente para garantir a segurança e o bem-estar de Clara. Preparava refeições simples, tentava manter a casa minimamente organizada, buscando por ali o conforto que tanto precisava. Cada prato servido, cada roupa lavada, eram marcos dessa luta incansável. Pequenos gestos que se tornavam símbolos de resistência. Mas, para Ana, havia uma tênue linha entre esperança e desespero. Muitas vezes, ao olhar pela janela empoeirada, ela ponderava sobre o que tinha perdido e como as palavras dolorosas de cada vizinho ecoavam em sua mente. "Você nunca será suficiente", sussurravam os murmúrios invisíveis a segui-la. O desdém alheio a cercava e transformava os dias em uma batalha solitária. Em uma manhã marcada pela luz suave filtrada, Ana decidiu criar uma nova abordagem. "Vamos fazer disso um lar, Clara", anunciou, determinada. Sentou-se à mesa improvisada com a filha, e juntas dividiram um café com pão. Aquele momento, embora simples, eram tonos de esperança. Clara desenhava em seu caderno, enquanto Ana tentava cozinhar algo que não fosse apenas aceitável. O cheiro do pão fresco preenchia o ar, entrelaçando-se com uma esperança que se firmava. Ana olhou para Clara, sentindo os olhares da filha sobre si. O que antes era um fardo de rejeição agora se transformava em força. A menina via algo que Ana não conseguia enxergar. Ali, no trailer quebrado, ainda havia o potencial para construir um espaço seguro, um lar onde suas duas almas pudessem prosperar. E assim os dias passavam, repletos de desafios e aproximações. Ana, mesmo em meio à luta, se esforçava para criar um ambiente acolhedor. "Estamos juntas e isso é o que importa", dizia a si mesma, buscando uma maneira de se proteger do mundo exterior. Ela respirou fundo, a dor misturando-se à esperança. "A gente vai ficar bem", Clara lhe pensou, como um mantra que precisava acreditar. Com cada lágrima que caía e cada sorriso que surgia, Ana mantinha a promessa viva de lutar por um futuro diferente para elas. Se houvesse uma chance de mudança, era hora de agarrá-la. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Ana observava Clara enquanto a filha desenhava em seu caderno, a luz da manhã filtrando-se pelas janelas empoeiradas do trailer e criando um desenho de sombras e esperança. O traço da caneta da menina era rápido e cheio de vida, cada movimento uma explosão de cor, em meio à monotonia daquelas paredes desgastadas. Entre uma linha e outra, ela criava seus mundos, e Ana se perguntava como era tão fácil para a pequena pegar um simples pedaço de papel e transformá-lo em um refúgio de alegria. "Mãe, olha o que eu fiz!" Clara exclamou, levantando o caderno e mostrando um desenho de uma casa, com flores e um sol grande e amarelo. Aquela imagem era um lembrete de que ainda havia luz entre as nuvens escuras que envolviam a vida de Ana. Era como se, através do olhar inocente da filha, ela conseguisse vislumbrar um futuro, mesmo que distante. O sorriso de Clara iluminava mais o trailer do que qualquer brilho do sol. Ana sentou-se ao lado dela. "Está lindo, meu amor. Um dia vamos viver em uma casa assim", disse, tentando por um instante acreditar na sua própria frase. Ela sabia que a realidade era dura, mas isso não impedia que a esperança florescesse, pelo menos momentaneamente. As memórias a invadiam como um rio que transborda. Lembranças de um tempo em que tudo parecia mais simples, em que ela sonhava com uma vida tranquila ao lado de alguém que a amava. Agora estava ali, sozinha, lutando para levantar a filha em um trailer que mais parecia um abrigo do que um lar. Havia uma fragilidade nas paredes ao redor, um eco de solidão. Mas havia também a força silenciosa de uma mãe decidida. Os dias seguiam uma rotina simples, mas carregada de significados. Ana passou a acordar um pouco mais cedo para preparar o café antes que Clara se levantasse.
Quando a pequena despertava, sentia o aroma do pão fresco e o barulho de panelas, uma sinfonia de esperança. Muitas vezes, Ana se pegava sorrindo ao ouvir os pezinhos da filha se arrastando pelo chão, enquanto ela imaginava que, com cada pequeno gesto, estava construindo um lar. Na escola, Clara era um raio de sol, mas brilhar tanto em meio a crianças que pareciam ter um mundo mais completo do que o delas, deixava Ana inquieta. As conversas de outras mães, os comentários sobre o que era adequado ou não e a constante comparação de vidas eram algo que sufocava. Você já ouviu sobre a nova mãe do Lucas? Ela trouxe um lanche de frutas frescas. Clara come aqueles bolinhos estranhos, sussurravam as mães, e com essas palavras, Ana sentia o peso da rejeição se reinstaurar. Em casa, muitas noites eram passadas em silêncio. A luz da lâmpada piscava, e Ana se perdia em pensamentos. E a filha, como todo combate, percebia as nuances do seu estado emocional. Clara muitas vezes se aproximava, abraçando a mãe. "Mãe, a gente vai ser feliz. Sei que vamos", dizia a pequena, com uma confiança que não deixava espaço para dúvidas. E enquanto a noite se arrastava, era no calor do abraço da filha que Ana encontrava um pouco de paz. Uma tarde, enquanto lavava alguns pratos, Ana encontrou um objeto escondido em uma caixa no fundo do armário. Era um diário, coberto de poeira, mas ainda com um cheiro familiar de papel antigo. O rosto da mãe se contraiu ao reconhecer a caligrafia que conhecia tão bem. Era de sua mãe, cheia de histórias não contadas, sonhos desfeitos e segredos que guardou por tanto tempo. O coração de Ana acelerou enquanto a curiosidade a consumia. Ana hesitou em abrir, mas a voz da sua mãe se espalhou na memória, chamando-a timidamente. "Talvez as respostas que procuro estejam aqui", pensou, mas havia medo. O que aquele diário poderia revelar? O que mais ela teria que carregar? Naquela noite, antes de dormir, Ana se acomodou ao lado de Clara e o diário repousou ao seu lado. "Às vezes, a gente precisa entender o que passou para conseguir seguir em frente", sussurrou, como se estivesse conversando com a própria história que a moldou. E enquanto a brisa da noite entrava pelo trailer, trazendo o cheiro da terra molhada, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma e a Clara. "Vou aprender a lidar com o meu passado." Era um passo doloroso, mas precisava ser dado. Ao pegar o diário, Ana percebeu que a jornada para a superação começava ali, entre as páginas desgastadas e a amada presença da filha. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Na manhã seguinte, quando a luz do sol se infiltrou pelas janelas empoeiradas do trailer, Ana sentiu que finalmente estava pronta para encarar o diário. O silêncio ao seu redor era quase palpável, enquanto Clara ainda dormia, envolta em seus sonhos infantis. Ela pegou o objeto cuidadosamente, como se fosse uma relíquia preciosa. A papelada amarelada, manchada pelo tempo, tinha histórias para contar, histórias que precisavam ser reveladas. Sentou-se à mesa, uma caneca de café fumegante ao lado, e começou a folhear as páginas. As palavras escritas com a caligrafia de sua mãe eram como ecos de uma voz familiar que a acompanhava desde a infância. Cada frase parecia trazer à tona sentimentos que ela havia enterrado por muito tempo. Havia relatos sobre um amor que não se concretizou, sonhos que voaram longe, mas que resistiram de alguma forma, mesmo nos momentos de tristeza. Ana mergulhou em lembranças antigas, lembranças de uma mulher que sempre buscava ser forte, mesmo em meio à tempestade. "Eu entendo você, mãe", sussurrou ela, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. "Parece que você estava me preparando para isso." A tristeza e a empatia por sua mãe misturavam-se com uma nova determinação. Ela leu sobre os desafios financeiros, as escolhas difíceis que tiveram de ser feitas e, acima de tudo, as dores que sua mãe enfrentou. O diário revelava que ela também havia sido marcada pela rejeição, que também havia sentido o medo de não ser o suficiente. Ana começou a perceber que, embora o papel tivesse contado a mesma história, as vozes agora eram distintas. Ela tinha uma nova perspectiva. Enquanto se permitia mergulhar naquela história, Ana tomou um gole de café e fechou os olhos por um momento, deixando que tudo que lera se estabilizasse em sua mente. O desejo de romper com o ciclo de dor
tornava-se mais forte, mais pulsante. Odiava a ideia de que a história de sua mãe poderia se repetir. Era um ciclo que precisava terminar com ela. Clara não deveria carregar esse fardo. Depois de um tempo, Ana decidiu que precisava agir. Aquela leitura fez com que a urgência de transformar suas vidas se tornasse inegável. O trailer precisava de mais do que apenas uma organização. Precisava vibrar com vida e acolhimento. Enquanto pensava nisso, Clara despertou, esfregando os olhos sonolentos. "Mãe, o que você está fazendo?" perguntou a menina com a inocência típica de sua idade. Ana sorriu, sentindo o calor que emanava da presença de sua filha. "Estou lembrando de algumas coisas importantes. E você, o que acha que devemos fazer hoje?" Clara, sempre entusiasmada, respondeu com um brilho nos olhos. "Vamos pintar, vamos colorir nosso lar, mãe." A ideia acendeu uma luz interior em Ana. "Vamos então. Hoje vamos fazer do nosso trailer um lugar especial." Levou Clara até o pequeno espaço onde guardavam as tintas e pincéis. Cada frasco prometendo um futuro mais brilhante. Com tintas em mãos, elas começaram a trabalhar, deixando as paredes brancas do trailer ganharem vida com cores vibrantes. Clara brincava por todo lado, salpicando tinta como se fosse confete, enquanto Ana, em momentos de silêncio, respirava a história que estava criando. Entre risadas e travessuras, sentia um peso se levantar dos seus ombros, um alívio que há muito não experimentava. Com cada pincelada, Ana fez uma promessa a si mesma. Ela não permitiria que as vozes do passado moldassem o futuro que estavam criando juntas. "Este é o nosso novo começo, Clara", disse, enquanto observava a filha dançar com um pincel na mão. O trailer não era apenas um espaço físico. Agora, era um lar cheio de vidas, sonhos e risos. O dia passou rapidamente, e enquanto o sol se pôs, as cores vibrantes da pintura agora iluminavam seus rostos. Ana sentia que não estava apenas se livrando da tristeza. Estava construindo um refúgio de amor e esperança a cada momento que passava com Clara. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, sentaram-se juntas na varanda. O cheiro da tinta ainda pairava no ar, e o som suave da noite trazia um novo sentido de paz. "Mãe", disse Clara olhando para o céu, "nós vamos ser felizes aqui, não vamos?" Ana sorriu, sentindo o calor do amor em seu coração. "Sim, meu amor, nós já somos felizes." Ali, sob a luz da lua, ela começou a contar histórias para Clara. Histórias de coragem e resiliência de sua própria infância, entrelaçando-as com as lições do diário da mãe. Ao fazer isso, estava se libertando, rompendo as correntes do passado para que Clara não precisasse carregar esse peso. E quando sussurrou as últimas palavras da noite, uma nova energia envolveu o trailer, como se todas as esperanças e medos finalmente tivessem encontrado um eixo. "Vou sempre lutar por você, Clara. Vou garantir que sua vida seja cheia de amor e descobertas, assim como deveria ter sido a minha." Os dias seguintes fluíram entre risadas e pinturas. Elas começaram a colocar flores na entrada do trailer, pequenas mudanças que refletiam o renascimento daquele lar. Na escola, Clara era mais animada, feliz em mostrar o novo lar que tinham construído juntas. Ana começou a receber pequenos elogios dos vizinhos, comentários sobre como a casa parecia agora com vida. Aqueles sussurros que antes eram ecos de rejeição transformaram-se em palavras de reconhecimento. A comunidade começava a ver quem Ana realmente era, não apenas a mulher marcada pela dor, mas uma mãe determinada a fazer mudanças significativas. Ana tomou as rédeas de sua história e começou a se reconstruir, não mais como uma sombra de sua mãe, mas como a mãe que ela sempre quis ser. E com isso, o diário se tornou não apenas um legado do passado, mas um guia para um futuro repleto de possibilidades. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Com a nova vida que estavam criando, Ana e Clara passaram a atrair a atenção dos vizinhos. Sorrisos acompanhados de acenos se tornaram comuns entre os moradores que antes preferiam manter distância. Os murmúrios que um dia eram cortantes e frios tornaram-se calorosos e acolhedores. Contudo, nem todas as interações foram positivas. Ana começou a perceber
que o olhar fulminante de algumas mães ainda permanecia, uma energia densa que pairava no ar e que parecia não se deixar levar pela mudança. Logo, as conversas no elevador e na calçada começaram a surgir. "Olha só como a Ana tem se arrumado, né? Agora está se achando", sussurrou uma vizinha com um riso ácido, enquanto as outras mães se entreolhavam, como se estivessem em um jogo de adivinhação. Nos olhares, Ana sentia a carga do desdém disfarçado, a tentativa de reaver a imagem que um dia a marginalizou. Essa rede de fofocas rápidas como o vento tornava-se um eco doloroso que Ana não poderia ignorar. Enquanto o trailer se iluminava com risos e cores, havia ainda quem se recusasse a aceitar aquela transformação. Ela lembrou-se de como se sentia nas reuniões da escola, quando os olhares atravessavam e as conversas paravam. Agora, a sensação de estar sob um microscópio fazia seu estômago revirar. No entanto, Ana estava decidida a não deixar que esse veneno entrasse em seu coração. Ela mentalmente se lembrou do diário, da força de sua mãe que, apesar de todas as dores, havia lutado pela felicidade. "Se preciso, carregarei esse peso sozinha", pensou ela, determinada a blindar Clara daquela negatividade. O que importava era a união que estavam construindo, a segurança e o amor incondicional que nutria. As semanas passaram, e Clara se adaptou maravilhosamente bem ao novo ambiente, fazendo amigos e explorando as brincadeiras na escola. A mãe se sentia aliviada ao ver a filha feliz, mas havia dias em que uma sombra ainda passava pela cabeça de Ana, um sentimento de dúvida nascida pela crítica e rejeição sutil da vizinhança. E se eu não for capaz de proteger Clara de tudo isso? Essa pergunta apagava um pouco da luz que iluminava seu caminho. Certa manhã, enquanto se preparavam para celebrar o aniversário de Clara, Ana decidiu preparar uma festa que refletisse todo o amor que havia replantado na casa. Queria mostrar a todos que sua família, apesar dos desafios, não era apenas uma sombra que passava pelo mundo, mas uma existência cheia de vida e beleza. A menina merece felicidade em todas as formas, e ela estava determinada a proporcionar isso. Com a ajuda de Clara, encheram o trailer de balões coloridos, prepararam bolos e docinhos que recebiam sorrisos e declarações de amor a cada garfada. Ana olhava ao redor, admirando o trabalho que havia feito. Quando o dia chegou, crianças começaram a chegar rindo e gritando de alegria. A mesa estava farta e a música embalava a alegria daqueles momentos genuínos. Ana sentiu-se confiante em oferecer a Clara um lugar seguro, cercada de amigos e cada vez mais cheia de amor. Enquanto observava a felicidade refletida nos rostos das crianças, sentia-se aliviada, como se as vozes que outrora a sufocavam estivessem se dissipando. Mas nem tudo eram sorrisos. Uma mãe que por muito tempo fez parte do círculo social de Ana apareceu, trazendo consigo um olhar de desconfiança. "Então você resolveu sair do seu lugar, é?", perguntou com um tom que prenunciava uma tempestade. Ana, lembrando-se de sua força e do que havia conquistado, permaneceu firme. "Sim, e estou aqui para celebrar a felicidade da minha filha", respondeu sem se deixar abalar. As outras mães que estavam em volta começaram a sussurrar, mas agora com respeito, admirando a coragem que Ana tinha assumido. Não era mais a mulher à margem, era uma mãe que se levantava e defendia seu espaço. Aquele dia foi mais do que uma celebração. Foi uma afirmação de que não precisava mais carregar o peso da rejeição. "Eu sou quem eu sou", pensou Ana consigo mesma, e a certeza dessa verdade a encheu de uma nova luz. Quando Clara soprou as velas do bolo e fez seu pedido, Ana soube que algo havia mudado para sempre. Nada poderia apagar o brilho nos olhos da sua filha, e naquele momento, Ana também fez seu pedido silencioso. "Nunca mais deixarei que o medo me controle." A partir do dia do aniversário, Ana estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente, e seu futuro a aguardava com esperança e coragem. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Os dias seguintes à festa de aniversário de Clara foram repletos de mudanças sutis, mas significativas. Ana sentia uma nova determinação pulsar em suas veias, como se estivesse finalmente despertando para a vida que sempre desejara.
Aquela celebração não havia sido só um evento, havia sido uma porta aberta, um símbolo do renascimento que estava experimentando. Com o calor da aceitação das vizinhas ainda ecoando em sua mente, Ana decidiu que era hora de fazer algo diferente com o trailer. A casa precisava de mais do que apenas cor e vida. Precisava de um propósito. Inspirada pela alegria do aniversário, decidiu que queria criar um pequeno espaço comunitário, um lugar onde as mães da vizinhança pudessem se reunir, conversar e, quem sabe, também construir seus próprios laços. Por que não transformar a parte de fora do trailer em um jardim comunitário? Sugeriu Ana em uma conversa animada com Clara, enquanto plantavam algumas flores no pequeno espaço que tinham. A ideia iluminou os olhos de Clara. Um lugar onde todo mundo possa vir e plantar suas coisas, mãe. Podemos colocar cadeiras e mesas e até fazer um piquenique, exclamou, salpicando terra em sua blusinha com as mãos sujas. Ana sorriu, vendo o entusiasmo da filha. Isso mesmo. E podemos fazer disso um evento mensal. Uma espécie de encontro todos os sábados, disse Ana, sentindo a energia da ideia tomar conta dela. Assim, começaram a planejar tudo. Como seria o jardim, que tipos de plantas precisavam e quem poderia se juntar a elas nessa nova empreitada. Ao contar a novidade para seus vizinhos, Ana preparou-se para as reações. Lembrou-se das mães que haviam a encarado com desdém e, por um breve momento, o medo a consumiu novamente. E se não gostarem? E se rirem de mim? Mas, ao mesmo tempo, a determinação que havia florescido dentro dela a impulsionou. Com um sorriso no rosto, Ana começou a se aproximar das vizinhas, compartilhando seus planos para o jardim. Explícita ou implicitamente, ela buscava reconhecer e reconstruir uma rede de apoio que antes lhe parecia distante. Com o olhar persistente e confiante, apresentou a ideia às mães da vizinhança. Olha, pessoal, estou pensando em criar um jardim comunitário. Seria um espaço onde a gente poderia plantar nossas flores, trocar ideias e até fazer um piquenique. Que tal? Perguntou com uma voz firme, mas ao mesmo tempo acolhedora. Algumas mães a observaram, um olhar cético nos rostos, mas outras começaram a acenar com a cabeça, interessadas. Então, uma mãe, que até então permanecia em silêncio, levantou a mão. Acho uma ótima ideia, Ana, disse ela sorrindo. O resto do grupo começou a se animar e a conversa fluiu. Várias expressões de apoio vieram à tona e Ana percebeu que tinha espaço na comunidade, um lugar para ser ouvida e respeitada. Nos dias que se seguiram, o trailer e o pequeno jardim se tornaram um centro de atividade. Mães e crianças participavam ativamente, plantando, sujando as mãos com terra e compartilhando risadas. A transformação do espaço refletia o que estava acontecendo dentro de Ana. Finalmente, ela se sentia parte de algo maior. Ana olhava para aquelas interações e para Clara brincando com as outras crianças, e um sentimento profundo de gratidão a envolvia. Viveu momentos intensos de conexão, ao perceber que estava, afinal, cercada de apoio, e já não se sentia mais sozinha. Era tempo de mudanças, e pela primeira vez em muito tempo, Ana sorriu ao olhar para o futuro. A cada dia que passava, ela sentia o peso da rejeição indo embora lentamente, como uma brisa do coração que a libertava. Ela tinha escolhido um caminho novo, um novo começo, e estava decidida a fazer valer a pena. Esse jardim não serviria apenas para florescer mudas, mas também para florescer laços, relações e a força renovada que Ana tanto almejava. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. O sol despontava com a suavidade de um novo dia, e Ana acordou com uma sensação diferente. O cheiro da terra molhada entrava pela janela, trazendo consigo uma promessa de novas experiências. A comunidade começava a florescer ao redor do trailer, e o jardim já exibia seus primeiros brotos, vibrantes e cheios de vida. Ana e Clara saíram para cuidar do hortinha que se tornava um símbolo daquela nova era. Os risinhos infantis ecoavam pelos arredores, preenchendo a atmosfera com uma alegria contagiante. As mães que antes mantinham distância, agora se juntavam ao grupo, rindo enquanto plantavam flores e ervas. Às vezes, algumas das conversas se tornavam mais sérias,
e Ana ouvia relatos de medos e desafios que suas vizinhas enfrentavam. Era um apoio mútuo que começou a brotar do solo que estavam cultivando. Enquanto trabalhava com as mãos na terra, Ana se lembrou das vozes do passado, aquelas que a julgavam e deixavam marcas profundas na sua autoestima. Mas agora, ao invés de sombras sufocantes, ela via raios de sol iluminando aqueles momentos. Aquela conexão com as outras mulheres estava lhe dando forças. Em um dia claro, as crianças estavam sentadas em um círculo no jardim, enquanto os adultos preparavam um lanche. Ana observou com carinho cada expressão, cada gesto. Clara brincava com um novo amigo. Seus risos eram música para os ouvidos da mãe. O que antes havia sido um espaço esquecido, agora pulsava de vida, e esse florescimento visível refletia o que acontecia em seu interior. Num canto do jardim, um dos meninos começou a contar uma história. Dizia que poderiam fazer do jardim um lugar onde as histórias seriam plantadas como as flores. O silêncio se fez presente, e ao olhar para os olhos das crianças, Ana percebeu o quanto aquele espaço significava. Era um refúgio não só para os pequenos, mas para todos ali. Gradualmente, a ideia de um clube das histórias nasceu. Ana e Clara estavam excitadas com a perspectiva de trazer algo mais para a comunidade. Ana lembrou-se das histórias que ouvira quando criança e como elas costumavam ser uma forma de escuta e conexão. Vamos reunir as histórias de todos e plantar nossas memórias aqui, sugeriu. O entusiasmo cresceu e se espalhou como as flores que começavam a brotar. Com a ajuda de uma amiga que tinha um talento especial para contar histórias, o primeiro encontro do Clube das Histórias foi rapidamente agendado. Cada mãe se comprometeu a trazer uma história, e a expectativa pelo evento era palpável. Finalmente, o dia do encontro chegou. O sol brilhava e um aroma fresco de flores preenchia o ar. As crianças estavam ansiosas para ouvir as histórias e, ao mesmo tempo, compartilhar suas próprias aventuras. Ana arrumou o espaço com almofadas e mantas, criando um ambiente aconchegante. Quando as mães começaram a se reunir, Ana sentiu uma onda de emoção. Aquilo era mais do que um jardim ou um clube. Era um legado que estava sendo construído a partir da dor e da superação. Elas se acomodaram ao redor e, com um sorriso no rosto, Ana deu início ao Clube das Histórias. As histórias foram compartilhadas, cada uma carregando ecos do passado e esperanças para o futuro. Ana ouviu sobre desafios, perdas, amores e superações. Uma das mães falou sobre como a insegurança tinha moldado sua vida, enquanto outra discorreu sobre a força que encontrou ao se reinventar. Ana se pôs a pensar na própria trajetória e como tudo aquilo a transformara. Durante o encontro, uma mulher que até aquele momento parecia mais distante se levantou, emocionada. Nunca pensei que poderia compartilhar isso, disse ela, olhando intensamente para Ana. Estar aqui me faz sentir que não estou sozinha. As lágrimas brotaram e, aos poucos, outras mulheres começaram a se abrir, criando uma atmosfera de empatia e acolhimento rara. Ana sentiu uma onda de gratidão em seu coração. A conexão começava a se solidificar, e o que antes eram vizinhas desconfiadas, agora estavam se transformando em companheiras de vida. Aquela tarde era um recorde do que poderia surgir quando alguém decide abrir seu coração. À medida que o sol se punha no horizonte, deixando uma luz dourada no jardim, Ana agradeceu silenciosamente. Cada grão de terra que plantaram juntas agora representava não apenas flores, mas também esperanças, laços, novas histórias para contar. Ela compreendeu que aquelas mulheres eram mais do que vizinhas. Eram parte de sua nova família. E assim, o jardim continuaria a crescer, podendo ser uma metáfora para suas vidas que, juntas, estavam se entrelaçando em algo belo e significativo. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Com o Clube das Histórias se tornando um sucesso, Ana dedicou-se a aprimorar o espaço ao redor do trailer. A energia do jardim pulsava intensamente, transformando-se em um refúgio não apenas para as crianças, mas também para as mães que buscavam um momento de descompressão. No entanto, uma sensação inusitada começou a tomar conta de Ana durante os dias de atividade, algo que ela não conseguia definir. Naquele dia,
Enquanto o vento soprava, trazendo consigo um aroma doce de flores, Ana estava organizando algumas sementes e ferramentas. O sol filtrava-se através das folhas das árvores, criando um padrão de luz e sombra que dançava ao redor dela. Clara estava brincando com outras crianças, mas a mãe sentia uma inquietação no ar, um leve prurido atrás da orelha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Durante as semanas seguintes, Ana notou mudanças sutis. Às vezes, quando olhava para o fundo do jardim, achava que podia ouvir algo. Sons estranhos. Eram como sussurros, murmúrios que pareciam se esconder entre as folhagens. Ela já havia tentado ignorar, achando que era apenas a imaginação brincando com ela, mas algo sempre lhe dizia para não deixar o incômodo de lado. Pestanejava e sentia o peso de uma presença, não necessariamente ameaçadora, mas curiosa. Um dia, enquanto todos se reuniam para plantar novas mudas, Clara se afastou para explorar o canto mais distante do jardim. Ana a observou, uma preocupação crescente no peito. Quando a menina voltou, estava segurando um objeto estranho nas mãos, coberto de terra. "Mãe, olha o que eu encontrei!" Clara exclamou, os olhos brilhando em volta do pequeno objeto. Era uma pequena caixa de metal, toda amassada e enferrujada, com um fecho desgastado. Ana sentiu um frio na barriga. Algo dentro dela dizia que aquela caixa não era apenas um artefato perdido na terra, mas trazia consigo uma história. "Vamos abrir", sugeriu a menina, já começando a tentar forçar o fecho. Ana hesitou. "Clara, deixe-me ver isso primeiro", pediu, tentando controlar o impulso de investigar aquele achado. O que quer que houvesse ali poderia ser uma parte da história do local. Um fio solto ligando passado, presente e futuro. Com cuidado, Ana examinou a caixa, a textura rústica e fria. Levou-a para um canto mais tranquilo do jardim, onde a luz do sol mostrava todas as imperfeições do objeto desgastado. Usou um pano para limpar e, após alguns esforços, conseguiu abrir o fecho rangente. Dentro da caixa havia uma coleção de cartas amareladas, desbotadas pelo tempo, e alguns objetos pequenos. Uma pulseira, uma flor seca e um medalhão. O coração de Ana disparou. Cada um daqueles itens carregava um peso emocional, e ela sentiu como se estava segurando segredos que estavam enterrados ali por muito tempo. Ana começou a ler as cartas, e a cada palavra sua mente viajava para um passado que não era o seu, mas que ela sentia como se estivesse conectada. As cartas falavam de amor, de despedida e de sonhos desfeitos. Eram reminiscências de alguém que tinha conhecido a dor, mas também a alegria. Enquanto Ana mergulhava naqueles relatos do passado, Clara a observava, intrigada. "O que está acontecendo, mãe?" A voz da filha a trouxe de volta para a realidade. Ana levantou os olhos e a conexão com Clara se ampliou. "Estou aprendendo sobre outra história, Clara. Essa caixa nos traz lições sobre a vida, sobre como tudo está interligado." Ela decidiu que poderiam fazer algo importante com aquilo. Aqueles objetos deveriam ser parte do nosso jardim, nossa nova comunidade. Ao invés de guardar como um segredo, poderiam compartilhar como um legado de histórias. "Vamos fazer uma nova celebração, Clara. Um dia de homenagem a todas as histórias que viveram aqui antes de nós." Clara acenou com a cabeça, entusiasmada com a ideia. O sentimento de alívio tomou conta de Ana. O jardim que haviam cultivado agora se tornaria um espaço não só de amor e resiliência, mas um sagrado lugar de memórias, um local onde o passado e o presente se encontrariam. Assim, a energia que antes era inquietação, agora era promessa de algo profundo, uma nova jornada se iniciando. Ana sentiu-se confiante e esperançosa, sabendo que o que estava por vir prometia ser mais significativo do que qualquer florescimento no jardim. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. A ideia de homenagear as histórias que estavam enterradas sob o solo do jardim transformou-se rapidamente em um projeto que animou toda a comunidade. Ana começou a planejar a celebração, reunindo ideias e sugestões com as mães. A excitação era palpável, como se as energias ancestrais do passado estivessem sendo despertadas no presente. Clara estava especialmente animada,
ajudando a criar cartazes coloridos para o evento e escrevendo uma frase em letras grandes: Celebração das Memórias, um legado de histórias. Nos dias que se seguiram, as mães se mobilizaram como nunca. Cada uma delas trouxe algo especial: um relato, uma memória, um objeto significativo. Hannah viu a criação da celebração ir além de um simples evento. Era uma verdadeira redescoberta do que havia em suas vidas, experiência e crescimento. As histórias compartilhadas não eram somente de dor, mas também de superação, de amor e de novos começos. Os dias passaram em um turbilhão de preparativos. O jardim foi adornado com faixas de papel colorido e as flores, que cresceram sob os cuidados de várias mãos, eram acolhidas como protagonistas daquele dia. Ana observava Clara correr entre as flores, conversando animadamente com crianças, agora repletas de entusiasmo e propriedade sobre aquele espaço. Era um campo de descoberta e alegria. Finalmente, o dia da celebração chegou. O sol brilhava alto, aquecendo os rostos e os corações de todos que se reuniriam no jardim. As mães trouxeram comidas caseiras, doces e pratos diferentes, todos dedicados a cultivar momentos preciosos. Ana sentiu-se envolta por uma onda de amor, um sentimento que antes lhe parecia distante, agora fluía livremente entre as mulheres e crianças. Quando chegou o momento de compartilhar as histórias, todos se acomodaram em um círculo no chão, cercados por suas plantas e flores. Ana percebeu a energia daquelas histórias começando a se entrelaçar, como as raízes que cresciam indefinidamente sob aquele solo fértil. Cada mãe tinha algo a dizer, e a expectativa, aliada a um novo senso de comunidade, deixava a atmosfera carregada de emoção. Uma mãe se levantou, seus olhos brilhando com recordações. Este lugar sempre foi especial para mim. Aqui plantei sementes da minha vida, e cada uma delas tem uma história. Começou ela, a voz trêmula. Quando meu marido partiu, eu pensei que não conseguiria florescer novamente, mas a vida me mostrou que mesmo na dor há um motivo para continuar. Ana, ainda segurando a caixa com os objetos que Clara havia encontrado, sentiu as palavras dela ressoarem em seu coração. Aquela experiência a conectava a alguma coisa maior. Assim, ela decidiu que era hora de compartilhar também. Com um respiro profundo, levantou-se. Eu também tenho uma história para contar, disse Ana, a voz firme, mas carregada de emoção. Esta caixa representa memórias de um passado que nos ensina. E acredito que, assim como iremos celebrar nossas histórias, devemos também criar um espaço para aqueles que viveram aqui antes de nós. As mulheres escutavam com atenção, absorvendo cada palavra de Ana. Ela começou a descrever o que havia encontrado, mostrando os objetos e as cartas, e revelando as emoções que estiveram guardadas. O silêncio que se fez já não era de dúvida, mas de compreensão. À medida que compartilhava a história por trás da caixa, foi como se um laço invisível se fortalecesse entre todas ali presentes. As mulheres começaram a se lembrar de seus próprios legados, de suas avós que contavam histórias, dos desafios que enfrentaram e das conquistas que as moldaram. Isso tornou-se uma troca rica e autêntica, um espaço onde vulnerabilidade e amor se encontravam. Quando a celebração começou a se aproximar do fim, Ana propôs que todos plantassem uma flor em homenagem às suas histórias. Vamos deixar que nossas memórias floresçam neste jardim, aqui, para as próximas gerações, sugeriu. As mães acenaram positivamente, unindo-se em um mesmo propósito. Assim, cada mulher plantou sua flor, uma cor diferente para cada história. Clara, com seu entusiasmo contagiante, plantou uma flor toda colorida e vibrante, simbolizando a alegria que permeava aquele momento. Ana olhou ao redor e, para a sua surpresa, viu lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas uma mistura de alívio, libertação e amor. O jardim agora não era apenas um local de flores, era um santuário de memórias, onde cada pétala refletia uma vida, uma história que havia sido vivida e que se entrelaçava a um futuro repleto de esperança. E o vento levava consigo os ecos de risos e promessas, como se aqueles mesmos espíritos que um dia habitaram aquele lugar
finalmente encontrassem a paz. Ana sentiu um profundo agradecimento surgir de dentro. Estava construindo mais que um jardim. Estava cultivando uma nova vida ao lado de mulheres fortes, unidas pelos laços invisíveis da dor e da esperança. Ana percebeu que todos ali tinham um lugar, um propósito, e que juntas estavam escrevendo suas histórias nas páginas da vida. A celebração não apenas plantava flores, mas brotava um novo sentido para todos, um novo lar. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Os dias que se seguiram à celebração das memórias foram marcados por um calor suave, como se o sol acima também estivesse envolvido nas promessas feitas sob as flores recém-plantadas. O jardim, agora pulsando com vida, parecia estar contando suas próprias histórias. As flores que brotavam eram uma beleza diversificada, refletindo cada uma das experiências e emoções compartilhadas naquele momento. Entretanto, Ana sabia que aquele era apenas o começo. Uma semana após a celebração, durante uma de suas visitas diárias ao espaço, Ana encontrou Clara de joelhos, examinando cada flor, com a curiosidade de uma verdadeira exploradora. O que deveria ter sido uma manhã tranquila, logo se transformou em algo mais. A menina estava segurando algo entre os dedos, os olhos fixos em uma das flores, como se tivesse descoberto um tesouro. "Mãe, olha!" Clara exclamou, levantando-se e estendendo a mão para mostrar a Ana um pequeno medalhão que houvera se desprendido de uma das flores. Era dourado e brilhava sob o sol, quase hipnotizando Ana com sua luz. "Parece com o que encontramos na caixa." O coração de Ana disparou ao ver o medalhão. Aquilo parecia um sinal, uma conexão direta com o que haviam descoberto juntas. "Vamos abrir de novo a caixa e ver se encaixa com os outros objetos", sugeriu Ana, sua voz mal disfarçando a emoção. Depois de um breve momento de busca, as duas encontraram a caixa enterrada entre as flores. Ana estava ansiosa. Ao abrir, a caixa revelou os 3 objetos que encontraram anteriormente: as cartas, a pulseira e a flor seca, mas o medalhão novo pareceu brilhar com um significado especial. "Isso é incrível, Clara", disse Ana, perplexa. "Você se lembra da história que as cartas contavam? Sobre como as memórias estão sempre presentes, não importa onde vamos ou o que fazemos." "Sim, e agora temos mais uma história para contar", respondeu Clara, cheia de entusiasmo. Ana sorriu. O que era apenas um pequeno achado, agora se tornava um novo capítulo em sua jornada. Decidiram que era hora de revisitar a história daquela caixa e incluí-la na próxima reunião do Clube das Histórias. Quase todos os dias, Ana se perdia em pensamentos sobre a mulher que havia deixado esses tesouros para trás. Quem teria sido? Quais teriam sido suas alegrias e tristezas? Ana percebeu que ela mesma se tornara parte daquela narrativa. E agora havia um novo elo entre passado e presente. No próximo encontro do clube, Ana seguiu em frente, empolgada. As mães, mais envolvidas e unidas do que nunca, se acomodaram para ouvir a nova descoberta. Ana começou a contar sobre o medalhão e a busca pelo significado do passado. As outras mulheres deixaram suas próprias histórias fluírem. "Conte mais, Ana", uma das mães pediu, inclinando-se para mais perto. A sala estava repleta de atenção e expectativa. Ana percebeu que a conexão era ainda mais forte do que ela imaginava. Cada palavra sua parecia magnetizar a atmosfera. E logo o espaço se encheu de murmúrios sobre a importância da herança, dos laços familiares que muitas vezes se perdem, mas que em sua essência sempre permanecem. As histórias do passado eram como flores que brotavam cada vez mais, ramificando-se, cruzando-se e formando um vibrante mosaico de experiências. Ana contou que também havia encontrado algo parecido em sua vida. A lembrança dos objetos que pertenceram à sua avó, um antigo caderno que guardava segredos de outros tempos. Assim como as flores, as memórias apresentavam-se em mosaicos coloridos e complexos, cada uma com seu significado distinto. Uma das mães se levantou, emocionada. "Sinto que todos estamos juntos nessa jornada, mas às vezes o passado ainda nos assombra. Como podemos honrar nossas histórias e seguir em frente?" Seu olhar, carregado de emoção, ressoava na sala. Ana respirou fundo e disse:
Devemos cultivar as memórias e usá-las como fertilizante para florescer. O espírito de solidariedade era palpável. As mães estavam unidas em sua vulnerabilidade e força. Enquanto as conversas evoluíam, Ana começou a sentir que o jardim tinha um propósito mais significativo. Era mais do que um espaço em comum. Era um santuário de cura e crescimento. As histórias de cada membro do clube se tornaram não apenas sobre o que foi deixado para trás, mas sobre o que ainda poderia ser construído. Depois de algumas trocas de história, algo inesperado aconteceu. Uma mãe, que costumava ser mais reservada, levantou-se e começou a contar sobre um objeto que guardara por anos. Uma joia tangente à sua trajetória que simbolizava um amor perdido. Ao contar, as palavras a libertaram. A sala, antes repleta de certo desconforto, tornou-se um ressoar de apoio e compreensão. Aqui, nenhuma história era pequena demais. Cada uma tinha seu peso e seu valor. O tempo passou e a atmosfera tornou-se uma celebração de conexão, empatia e força compartilhada. Ana percebeu que cada palavra e cada coração aberto contribuíam para a verdadeira essência do jardim. Um espaço onde memórias podiam ser celebradas e onde a tristeza, quando compartilhada, diminuía. Uma vez que a reunião foi encerrada, Ana olhou para a caixa que tanto significava. Havia uma nova certeza em seu coração. Ainda havia mais para ser descoberto, mais tesouros a serem encontrados. Não só no jardim, mas dentro de cada uma delas. A história da caixa não seria a última, e a transformação daquela comunidade apenas iniciava. As flores do jardim agora clamavam por vidas que ainda seriam contadas. E Ana, compreendendo o impacto que cada história poderia ter no futuro, fez uma promessa silenciosa: nunca deixar que suas raízes fossem esquecidas ou guardadas. Ela e Clara sorriram uma para a outra, sabendo que a jornada estava apenas começando, repleta de novas histórias a serem plantadas. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. As semanas que se seguiram à celebração trouxeram uma nova vitalidade ao jardim. Cada flor, agora um símbolo não apenas de beleza, mas de experiências compartilhadas, pulsava com uma nova energia. Ana e Clara se dedicavam a cuidar das plantas, mas Ana sentiu uma pressão crescente em seu peito. A necessidade de confrontar seu passado, que persistia em seus pensamentos. A lembrança das cartas e da vida que havia levado antes de se sentir em paz começou a ecoar mais forte. As memórias de seu ex-marido e a dor do abandono eram sombras que ameaçavam ofuscar a luz que o jardim representava. Ana lutava com a decisão de compartilhar isso com o Clube das Histórias. Como poderia abrir seu coração e expor suas fraquezas quando havia tanto amor e união ali? Em uma manhã radiante, enquanto as flores se abriam sob a luz do sol, Ana decidiu que era hora de ser sincera. Com o olhar solidário de Clara, ela se apresentou à comunidade, sentindo a energia vibrar em torno dela. Eu também carrego histórias que preciso compartilhar, disse, atraindo a atenção de todas. Nem sempre fui forte. Enfrentei um caminho complicado e meus medos ainda me perseguem às vezes. O silêncio tomou conta do espaço, com as mães atentas e solidárias. Ana confessou sobre sua luta com a dor do abandono e a busca por um espaço seguro para Clara. Pensava que estava sozinha, mas reconheço que não estou. Temos todas experiências que nos unem, ela continuou, as emoções à flor da pele. À medida que falava, Ana começou a notar lágrimas e acenos de compreensão vindo das mães. O medo de se abrir deu lugar a uma nova força, e logo, gradualmente, outras mulheres começaram a compartilhar suas histórias de dor e superação. O ambiente se transformou em um forte laço de empatia e apoio, onde cada experiência valia a pena ser contada. Ana percebeu então que sua vulnerabilidade não a tornava fraca, mas sim a unia àquelas mães. E ao compartilhar suas lutas, elas criaram um espaço seguro e acolhedor, onde as memórias de dor começavam a se dissipar. Cada história contada se tornou um passo em direção à cura coletiva. Assim, em meio a risos e lágrimas, o que começou como um simples jardim se transformou em um símbolo de superação. Ana sentiu a energia ali presente vibrar,
canalizando as vozes das mulheres em um caminho de resiliência e esperança. Cada palavra contada era uma semente plantada, fortalecendo as raízes daquela comunidade. Era evidente para Ana que o movimento havia começado. As histórias do passado, em vez de serem uma carga, agora serviam como fertilizante para um novo florescimento. Um ciclo de cura começava a se estabelecer, fazendo com que ficassem todas mais unidas, prontas para abraçar o futuro. As flores do jardim, então, não eram apenas testemunhas de memórias, mas um tributo à força coletiva que emerge da vulnerabilidade. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. O clima de união que envolvia o jardim em cada encontro era palpável. As flores, agora parte da história compartilhada, estavam mais vibrantes do que nunca, como se sentissem a energia crescente das mulheres ao seu redor. Entretanto, um novo desafio se aproximava, um dilema que começava a pairar sobre a comunidade. A presença de um vizinho que parecia não ver com bons olhos o que estava acontecendo ali. Seu nome era Alberto, um homem rígido que frequentemente visitava sua casa grande e antiga, situada logo ao lado do jardinzinho de Ana e Clara. Os murmúrios sobre ele se espalharam rapidamente entre as mães. Algumas diziam que já o tinham ouvido reclamar do barulho e até mesmo das flores. O tom de desdém em sua voz quando mencionava o grupo ecoava pela comunidade. E Ana começou a sentir que a paz que haviam conquistado estaria sob ameaça. Certa tarde, enquanto trabalhavam no jardim, Ana percebeu Alberto parado na calçada, observando com o rosto fechado. Ele claramente não aprovara a movimentação de mulheres ali, rindo, compartilhando suas histórias e crescendo juntas. Assim que ela o viu, um frio percorreu sua espinha. O que ele estava tramando? Deviam parar com essas reuniões, Alberto disse, a voz cortante. Isso aqui não é lugar para conversas bobas e cantorias. O barulho está insuportável, e isso não é bom para a vizinhança. Ana respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. O que ele sabe? Pensou. O medo de ser exposta e de receber algum tipo de represália a abalava. Afinal, esse lugar começava a ser um porto seguro, um santuário de cura e fortalecimento. Como poderia alguém se opor a isso? Alberto, estamos apenas criando um espaço para nos unirmos e apoiar uma à outra. Esse jardim é um símbolo de renovação, respondeu Ana, olhando nos olhos dele, decidida. Com os outros moradores começando a se unir ao movimento, sentiu a força de todas as mães emanando ao seu redor. Mas Alberto estava longe de se acalmar. Ele apenas balançou a cabeça com ironia e disparou uma reclamação direta ao coração do que Ana havia construído. A ameaça não era um mero desdém. Ele insinuou que poderia chamar a polícia para se juntar ao ataque. Aquela afirmação cortou com a intensidade de uma lâmina. As mães que estavam por ali não ficaram em silêncio. Elas começaram a se agrupar, compartilhando mensagens de apoio. Cada uma com um olhar firme, com uma vontade renovada de defender o que haviam criado. A força do coletivo que antes tinha brotado das palavras se materializava em um ato de resistência. Não vamos deixar que isso nos abale, disse uma das mães, segurando um pequeno vaso com flores, claramente determinada. Nós somos mais fortes juntas e temos o direito de estar aqui e de nos apoiar. Ana sentiu um calafrio de determinação percorrer seu corpo. Com aquele apoio, ela se sentiu pronta para agir. Se ele não entende o que estamos fazendo, precisamos mostrá-lo. Não podemos deixar que a voz da discórdia vibre mais alto que nossos sorrisos e nossas histórias. Logo, o grupo decidiu que iriam se reunir com Alberto, não em um tom de confronto, mas sim como gesto de diálogo. Mais do que reclamar, era sobre explicar e, quem sabe, convencê-lo a entender o que aquela comunidade significava. As mães se uniram em torno de uma mesa e conversaram sobre a melhor maneira de lidar com a situação. Seriam respeitosas e abertas, mas firmes em sua intenção de não recuar. O dia da reunião com Alberto chegou. O ambiente estava tenso, mas o suporte daqueles que dividiram suas vidas fez Ana se sentir forte. Quando se encontraram na calçada, ela olhou nos olhos do vizinho e, pela primeira vez, viu um esboço de vulnerabilidade na expressão dele, como se a sua própria história estivesse enterrada por trás da mágoa.
E assim, enquanto os ventos sopraventavam as flores em volta, começava uma nova narrativa, uma chance de mostrar que, no final, a empatia sempre venceria. A cada palavra trocada, Ana sabia que estava plantando novas raízes, não só nas flores, mas nos corações. O que poderia ser um momento de afastamento, estava em vias de se transformar em uma nova história de união e comprometimento. O que Alberto estava prestes a escutar poderia, em verdade, mudar tudo. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Quando Ana e as outras mães chegaram à casa de Alberto, a tensão no ar era quase palpável. O sol estava escondido atrás de nuvens, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração, aguardando o que estava para acontecer. A pequena multidão, que antes era um símbolo de união, agora parecia um exército prestes a entrar em batalha. Mas não era isso que elas queriam. Suas intenções eram de diálogo, de entendimento. Alberto estava na porta com os braços cruzados e uma expressão de dúvida. Ana sentiu seu estômago revirar, mas respirando fundo tomou a frente. Alberto, agradecemos por nos receber, começou com a voz firme, mas suave. Nós queremos conversar sobre o que está acontecendo no nosso jardim e como ele se tornou um espaço importante para todas nós. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando cada palavra. Ana percebeu que, embora ele estivesse agindo de maneira defensiva, havia algo mais por trás daquela fachada. Por um instante, ela se lembrou das dificuldades que enfrentara em sua própria vida e como o apoio da comunidade a ajudou a sobreviver. Olha, eu entendo a importância que esse lugar tem para vocês, mas do meu jeito, eu só vejo bagunça e barulho. Alberto começou, seu tom mais calmo agora, mas ainda assim carregado de frustração. Eu só queria um pouco de tranquilidade. Nós também queremos isso, disse Clara, apoiando Ana. Nos unimos aqui porque precisamos umas das outras. Não é apenas sobre flores e risos, é sobre cura, apoio e amizade. Ana percebeu que, aos poucos, o constrangimento estava se dissipando. A cena agora era de uma conversa honesta e crua. As mães começaram a partilhar suas histórias, cada palavra tecendo um fio de empatia que começava a conectar suas vidas às de Alberto. Uma delas, Marlene, que morava na casa da esquina, se manifestou. Alberto, eu também tinha muito barulho na minha vida, mas esses encontros aqui me ajudam a manter a sanidade. Recentemente perdi meu irmão e com o jardim sinto que tenho um propósito. Alberto franziu a testa, claramente abalado. A expressão dele começou a se suavizar e Ana sentiu que era hora de tentar uma abordagem diferente. Todos nós temos nossas dores, continuou Ana. O que estamos fazendo não é só para nós, é também para este lugar. Queremos embelezar a vizinhança e isso traz mais vida. Pensamos que, ao compartilharmos nossas histórias, podemos criar laços. Acreditamos que, em vez de afastá-lo, podemos incluí-lo nessa jornada de renascimento. Naquele instante, o olhar de Alberto mudou. Ele parecia estar escutando verdadeiramente, e a armadura que construíra ao longo dos anos começava a se desgastar. Ele hesitou como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíram. Ana conseguiu ver através dele. Ele era um homem que também carregava suas próprias cicatrizes. E ao olhar para as flores ao redor, sentiu que o jardim podia ser mais do que apenas um espaço. Ele poderia ser uma ponte entre duas vidas, trazendo cura para ambos os lados. O que você diria se nós fizéssemos um dia de vizinhança? Sugeriu Ana, seus olhos brilhando com esperança. Poderíamos fazer um piquenique, trazer algumas comidas e histórias para compartilhar. Isso poderia ajudar todos nós a nos conhecermos melhor e, quem sabe, até mesmo mudar a sua visão sobre o que está acontecendo aqui. Alberto pareceu ponderar sobre a oferta e a atmosfera que antes era de confronto começou a se transformar. O sol que antes estava escondido começou a reaparecer por entre as nuvens. Ele respirou fundo e, ao olhar para as mães que estavam tão genuinamente abertas, murmurou: Eu posso pensar sobre isso. Ana quase não acreditou no que ouviu. Era um primeiro passo, um sinal de que a empatia poderia realmente vencer a resistência. A energia no ar mudou,
E mesmo Alberto, o homem que parecia ser o único obstáculo em seu caminho, começou a embarcar em uma jornada de transformação. Isso é tudo o que pedimos, concluiu Ana. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Dê-nos uma chance de mostrar que o que estamos construindo não é só flores, mas vida. Enquanto as mães saíam, havia um novo sopro de possibilidade na brisa. Sabiam que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas com cada história que se desdobrava, a força delas apenas se tornava mais imbatível. Era um começo, uma nova narrativa de conexão e esperança. E nisso, Ana e as outras sabiam que, juntas, poderiam superar qualquer adversidade. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. A ideia do piquenique começou a se espalhar como um perfume doce no ar. As mães começaram a escapar da rotina, organizando cada detalhe com entusiasmo. Ana sentia o calor do apoio que a cercava. Era uma força imparável, como o crescimento das flores que cultivavam juntas. A empatia que antes se manifestava em palavras, agora brotava em ações. O dia marcado para o encontro com Alberto se aproximava, e a ansiedade misturava-se à empolgação. No dia seguinte ao piquenique, o sol brilhava, clareando o céu com um azul profundo e suave, como um convite ao renascimento e à reconexão. As mães começaram a chegar ao jardim cedo. Algumas trouxeram pratos coloridos de comida, outras trouxeram toalhas e, claro, várias flores para embelezar aquele espaço que já se tornara tão especial. Ana sentiu seu coração acelerar quando viu Alberto se aproximar. Ele estava um tanto reservado, mas sua presença era um sinal claro de que a empatia havia começado a abrir caminhos. Espero que você esteja pronto para um dia diferente, Ana disse, com um sorriso genuíno enquanto se aproximava dele. Ela notou que ele observava as flores com um olhar mais suave, quase curioso. Aquilo era um sinal bem-vindo. Após algumas trocas de palavras cordiais, todas as mães o receberam calorosamente. Alberto, inicialmente hesitante, foi se soltando aos poucos, enquanto compartilhavam risadas e histórias sobre como o jardim ajudara cada uma delas em momentos difíceis. Com o tempo, o ar carregado de tensão começou a se dissipar. É engraçado ver essa transformação, Alberto comentou olhando para as flores embelezadas. Não apenas as do jardim, mas as que você trouxe aqui, Ana. Como se não estivéssemos conversando apenas sobre plantas, mas sobre vida. Ana percebeu que Alberto estava começando a ver o jardim sob uma nova luz, não apenas como um espaço físico, mas como um símbolo de esperança e recomeço. Isso era um grande avanço. Naquele momento, não eram apenas vizinhos, eles se tornaram uma extensão um do outro. O piquenique se desdobrava em conversas cada vez mais calorosas e envolventes. Até mesmo as crianças, que antes sentiam uma certa tensão no ar, começaram a correr e brincar, refletindo a nova atmosfera de união. Sorrisos, risadas e pequenas trocas de carinho tornaram-se a base de um novo entendimento. Eventualmente, Ana decidiu que era o momento certo. Aproveitando uma pausa nas conversas, ela se levantou e pediu a atenção de todos. O silêncio envolveu o jardim, e cada olhar se direcionou a ela. O coração batendo forte no peito, ela começou a falar. Hoje não é apenas um piquenique, é uma celebração do que podemos construir juntos. Enquanto cultivamos essas flores, cultivamos também nossas histórias e o que isso significa para nós. Vamos criar um espaço melhor para todos nós, onde a dor de um pode ser aliviada pela força do outro. As mães se uniram em um coro de aprovação e Alberto, agora um pouco mais iluminado, também balançou a cabeça em concordância. Ele sabia que enxergar a profundidade da comunidade era um passo importante. Como posso ajudar a tornar isso um lugar melhor? Alberto surpreendeu a todos ao dizer, claramente se envolvendo na conversa e expressando um desejo genuíno de contribuir. Ana sorriu, percebendo o quanto o cenário havia mudado. Não era só sobre flores ou sobre os piqueniques, era uma jornada de transformação, de escuta e de abertura. O que antes era um espaço de conflito, agora pulsava com vida, amor e um entendimento mútuo. Com o dia se aproximando do fim, algumas mães se juntaram nas montanhas de flores, criando um novo espaço onde poderiam conviver e compartilhar ainda mais.
A decisão de Alberto de oferecer sua ajuda para a manutenção do jardim foi um gesto pequeno, mas significativo, um símbolo do desejo de se integrar e de somar às forças que cercavam aquele novo começo. Quando o piquenique finalmente chegou ao fim, as mães se dispersaram, levando com elas não apenas a satisfação de um dia prazeroso, mas a certeza de que haviam plantado as sementes de um novo amanhã. Alberto ficou para trás um pouco mais, observando as flores que cercavam o jardim, agora enraizadas não apenas no solo, mas nas histórias do passado e no potencial do futuro. Ana, com Clara ao seu lado, sentiu uma onda de esperança. Ela sabia que esse era o início de um relacionamento mais profundo com Alberto, uma nova narrativa que permitiria que crescessem e se desenvolvessem juntos, como as flores que agora prosperavam sob o sol. Era o momento de celebração, e o jardim, testemunha das dores e alegrias de todos, tinha um novo significado. Em vez de ser apenas um espaço entre casas, tornara-se um lugar onde passado e futuro se entrelaçavam, florescendo em cada canto com possibilidades infinitas. E ao olhar para as flores, Ana se perguntou que outros laços poderíamos construir. As raízes estavam lá, e a nova vida tinha tudo para florescer. Inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião.